400 anos de história, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, onde não se ouviu a voz profética de Deus, né, ou seja, a voz através dos profetas, e muita coisa aconteceu nesse período de 400 anos que muda totalmente o cenário do Antigo para o Novo Testamento. Então a gente sai de uma época onde havia uma perseguição contra as nações pagãs, né? A deusificação, né, dos falsos deuses, queimavam, né, as imagens dos falsos deuses, destruíam. A gente sai desse culto, né, dos deuses pagãos, e a gente entra numa era onde um dos temas mais discutidos na época era a doutrina de anjos, demônios, né, e outras coisas mais, né? As sinagogas que não existiam, que agora também fazem parte do cotidiano. Então é um outro cenário, é um outro momento, um outro tempo. Eu estava até conversando há pouco com o irmão Lauro, falando que um dos grandes desafios da liderança, né, de qualquer um de nós que vá exercer um ministério na igreja, pastorear um ministério, uma igreja, um dos maiores desafios que a gente tem diz respeito aos nossos paradigmas, aos nossos conceitos que nós criamos, que nós estabelecemos como verdade, né? E a dificuldade que nós temos para aceitar o outro da forma como ele é. O Evangelho, né, que Cristo vem anunciar, de acordo com os registros, né, do Novo Testamento, é um Evangelho transcultural. É um evangelho que não está preso à cultura judaica como queriam os primeiros cristãos judeus. E aí Paulo vem, né, e ele começa a dar uma nova interpretação, né, um novo sentido para as palavras de Jesus, para aquilo que Jesus ensinou. E nós vamos ver que havia muitos conflitos, então, nessa época, entre a cultura cristã judaica e a cultura cristã dos gentios. E isso até hoje ainda existe, né? E é difícil, né? Eu estava brincando com o irmão falando que é difícil ser pastor no meio de pessoas que pensam tão diferentes, né? Porque se você faz uma coisa que para alguns é correta, é verdade, outros vão entender que aquilo é uma profanação, é pecado. Aí quando você faz uma coisa para o outro, fica acha que não pode. Então, o Evangelho de Cristo não se limita a essas coisas. Nós vamos começar a estudar os livros, né, dos 4 Evangelhos, e a gente vai começar por aquele que, segundo os historiadores, é o mais antigo, seria a base de todos, né? Nós estudamos aqui no final do ano passado sobre o Evangelho de Marcos, e a conclusão que a maioria dos historiadores chegaram é que tanto Lucas quanto Mateus, João numa proporção muito pequenina, né, eles usaram o Evangelho de Marcos como base para os seus escritos. Mas é claro que eles não usaram só o Evangelho de Marcos, eles usaram outras literaturas que já haviam na época, como também a tradição oral, que era o testemunho, né, que as pessoas davam verbalmente, as experiências daqueles que viveram ainda no período em que Cristo exerceu o seu ministério terreno. Então, a partir daí, né, nós temos os evangelhos, porém, a maior parte, eu vou daqui a pouco falar sobre o percentual, mas a maior parte do evangelho de Mateus e de Lucas é uma extração, segundo os historiadores, do Evangelho de Marcos, tá? Eu já falei isso aqui, que há divergências, alguns não concordam, mas a grande maioria concorda, então nós vamos seguir essa tendência também. Então, dos 4 evangelhos, pela ordem, Marcos é o mais antigo, ou pelo menos reconhecido como o mais antigo. Só para a gente então ter uma ideia, comparando Marcos com Mateus e comparando Marcos com Lucas, Lucas e Mateus, ou Mateus e Lucas,
eles têm 90% dos textos que constam nesses dois livros estão no Evangelho de Marcos. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se fosse hoje, né, com a lei de direitos autorais, eles teriam um sério problema, né? Do total de 661 versículos de Marcos, ou melhor, apenas cerca, né, de 661 versículos de Marcos não aparecem em Mateus ou em Lucas. E tanto Mateus como Lucas, nos seus escritos, eles concordam também com a cronologia de Marcos, ou seja, os eventos, né, eles acontecem de acordo também com aquilo que Marcos escreveu. Vez ou outra, Mateus destoava um pouco, ou Lucas, mas aí o outro concordava, ou seja, os dois evangelhos juntos ou isoladamente um ou outro, eles estavam sempre concordando também com a cronologia, né, a forma, as datas em que os eventos aconteceram, tudo com base em Marcos. Então, se o aluno da Bíblia, ele for aquele aluno muito preguiçoso, sabe, que não gosta de ler mesmo, não tem interesse em conhecer as verdades bíblicas de uma maneira mais profunda, ele pode começar lendo o Evangelho de Marcos, né? Eu tenho certeza que ele vai ser conduzido à curiosidade santa de ler os outros, mas ele pode começar com Marcos, porque o que está em Marcos está em Mateus e está em Lucas. 90% vai se repetir. A autoria, né, do Evangelho de Marcos, nós vamos falar um pouco sobre quem é o autor do Evangelho de Marcos. E aí existem também algumas discussões, né, a respeito. Há um grupo de estudiosos que preferem não citar o autor, eles acham que é um autor anônimo, alguém escreveu e atribuiu a João Marcos, ou já citei o nome do João, não era para citar, né? Atribuíram a Marcos, né, a autoria do livro, porém a grande maioria entende que quem escreveu esse livro de fato foi alguém chamado João Marcos. E quem era João Marcos? Filho de Maria, aquela mulher lá em Atos capítulo 12, versículo 12, a gente tem aquela passagem onde Pedro estava preso na prisão, aí o anjo foi lá e rompeu as correntes. Enquanto isso, uma irmã chamada Maria estava reunida na sua casa com um grupo de irmãos, orando pela libertação de Pedro. Lembra disso? E aí Pedro aparece na casa dela, até a criança se assusta, acha que era um fantasma ou coisa parecida. Então, essa irmã, Maria, ela tinha um filho chamado João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. Esse mesmo Marcos, ele também, ele é citado ainda em Atos capítulo 12, como companheiro de viagem, da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. Aí alguém vai dizer, por que João Marcos estava presente numa comitiva de homens já mais experientes, né? Com mais tempo até de fé? João Marcos era jovem ainda. O que ele estava fazendo nessa viagem com Paulo? Simples. Em Colossenses 4,10, a gente tem a resposta. Ele era primo de Barnabé. Então, pelo fato dele ser primo de Barnabé, provavelmente, né, o Barnabé, que era o tutor de Paulo, decidiu também tutoriar João Marcos, ou seja, discipular ele, e levou ele junto para essa viagem missionária. Marcos, mas assim, aí no decorrer dessa viagem, é claro que isso hoje não acontece, principalmente na nossa igreja. Nós nunca tivemos problema com choque de gerações, né? Assim, de os mais velhos não concordarem com os mais novos com os mais velhos. Mas isso acontece em algumas igrejas por aí. Às vezes há uma barreira, né, divisória muito grande entre adultos, jovens e crianças. Então vocês imaginem, naquela época, como que deveria ser uma cultura
assim muito forte, né, de predomínio, né, dos mais velhos, aquela coisa tudo. E de repente João Marcos ele arruma uma briga com Paulo. Eles se desentendem literalmente. Paulo fica nervoso. Deixa eu ver se eu tenho a passagem. Em Atos 15 e 39, a discussão foi tão feia, mas tão feia, que Paulo e Barnabé, eles brigaram também. A Bíblia fala assim, ó, que eles tiveram uma discussão muito forte, acalorada. Então não foi uma discussão assim de eu não concordo. Então quando a gente vê às vezes briga acontecendo na igreja, sabe assim, essas discussões, mas não falam, ó, fulano, gente, isso aí é tão velho quanto o Adão, né? Começa lá atrás. Então eles tiveram uma discussão acalorada e provavelmente essa discussão ela se deu porque Paulo chega no momento da viagem que ele decide o seguinte: se for para continuar com esse moleque eu não vou mais, ou ele ou eu. E aí o que vai acontecer lá em Atos capítulo 13? Nós vamos ver que Barnabé, depois dessa discussão acalorada com Paulo, ele acaba decidindo voltar para casa com João Marcos, porque ele não podia deixar também o garoto abandonado, sozinho, né? A gente não sabe exatamente a idade de João Marcos, mas ele era bem jovem, então provavelmente aqui Barnabé ficou preocupado, até por ser o seu primo, né? E ele decide então voltar para Jerusalém. Eles desembarcam em Perge, né? E Barnabé e João Marcos voltam, enquanto que Paulo e Silas continuam a viagem. No início da segunda viagem, olha João Marcos entrando em cena novamente. Mais uma discussão entre Paulo e Barnabé. Paulo estava indo para a segunda viagem missionária e Barnabé fazia parte da comitiva. E aí Barnabé fala, nós vamos levar João Marcos. Paulo fala, não, ele de novo não. E aí novamente eles vão ter uma discussão muito acalorada, e aonde que Paulo definitivamente vai se separar deles, de Barnabé, de João Marcos. Houve um racha lá na congregação de Paulo, porque Paulo não queria, ele entendia que aquele garoto era muito imaturo, muito problemático. A gente não tem na história, tá? Então qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente está partindo de suposições, não tem nenhum relato na história do que de fato aconteceu. Se foi a questão da modernidade, que às vezes, né, o jovem, Paulo, por que você não canta o hino tal? Não, esse hino não pode, esse hino é pecado. Vai, Paulo, por que você não prega? Eu não sei o que aconteceu. Houve ali algumas tretas entre eles, que acabou com essa discussão e com a separação definitiva. Pois bem, segundo Timóteo 4:11, aí entra a graça de Deus. Isso é muito legal na história, porque esses homens, eles tiveram as suas brigas, as suas discussões, mas lá na frente eles se reencontraram e pediram perdão. Não tem também registro histórico de como foi que isso aconteceu, mas em 2 Timóteo 4:11, a gente vê Paulo pedindo para Timóteo levar João Marcos para ter com ele na prisão. Aí vai entender, né? O mesmo João Marcos que antes foi rejeitado por Paulo, que foi o pivô de uma discussão séria, né? Paulo rompeu com o seu mestre ali, com o seu tutor, que era Barnabé. Agora Paulo está lá na prisão e ele fala, chama João Marcos, traz ele, porque ele é importante para mim. Aí nós vamos ter também, em Colossenses 4:10 e 11, Filemão 24, que João Marcos, provavelmente ele esteve em Roma, visitando Paulo na prisão, ou seja, ele atendeu o pedido do Paulo. Ele também não foi rebelde, sabe, dizer assim, não, aquele velho não me quis no passado, aí agora eu também não quero saber dele. Não, João Marcos ele acata o pedido de Paulo e ele vai para Roma para ter com Paulo. Nesse interim, quem é que também decide ir para Roma para ter com Paulo? Pedro. Pedro também, segundo, a gente tem uma passagem que vem em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12 e 13, que Pedro ele fala que ele está na Babilônia com o seu filho amado João Marcos. A Babilônia aqui significa, provavelmente, segundo os estudiosos, que ele estava se referindo a Roma, né? Que era o centro do mundo da época, né? Então, Pedro está escrevendo na carta dizendo, olha, eu estou com meu filho amado. Como é que surgiu essa amizade
entre Pedro e João Marcos. Como foi que eles se conheceram? Lá atrás, lembra do episódio na casa da irmã Maria, que Pedro foi visitá-la e lá ele conheceu João Marcos, o seu filho. Então desenvolveu-se uma relação de amizade. E agora Marcos está indo para Roma para ter com Paulo, e Pedro também vai. E João Marcos ele vai se tornar uma peça importantíssima, porque olha o privilégio que João Marcos vai ter. Tem um escritor, Pápias, né, que ele coloca aqui o seguinte, né, que os pais primitivos foram enfáticos em dizer que João Marcos ele coletou todo o seu material para os seus escritos de Pedro, porque ele teve amizade com Pedro e ele não perdeu a oportunidade. Aqui a gente quase não tem jovens aqui, mas se tivessem mais, ou vocês que estão aqui mais jovens, é o seguinte, cola nos velhos, gruda neles. Eu na minha juventude, eu fiz isso com os meus pastores mais velhos, eu colava nos velhinhos. Sabe por quê? Os velhos, eles estão mais perto da morte do que você. Falou de jovem, chegou o Michel. Então, falou de colar no pastor? Colou, tá vendo? Literalmente é isso mesmo, né? Então o que acontece? O João Marcos, ele fala, eu estou perto de Pedro, o Pedro está envelhecendo. E aquela promessa, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles acreditavam que Jesus ia voltar rapidinho. Eles achavam assim que, como depois da ressurreição e durante um período de 40 dias, Jesus se manifestou por algumas vezes. Tá tudo bem, Denise? É só calor mesmo? Tá? Qualquer coisa a gente sopra daqui. Tá? Então, aqueles primeiros cristãos, eles acreditavam que pelo fato de Jesus ter aparecido algumas vezes, que ele voltaria rapidinho. Só que os anos foram se passando, e aí eles começaram a entender, e Paulo também, agora já introduzido à igreja, começa a decodificar a mensagem de Cristo. Olha, ele não disse que ele ia voltar agora, ele disse que vai voltar, mas existe um período. Então Paulo ele começa a esclarecer, tirar as dúvidas dos primeiros cristãos. Só que nesse período, nesse interim, muitos deles morreram. E os que sobraram, os pais da igreja, também já estão velhos. E João Marcos ele percebe que se ele ficar perto de Pedro, e por que não perto de Paulo, ele terá grande oportunidade da sua vida de ter uma experiência que outros não teriam, de poder andar com alguém que andou com Jesus. Você já imaginou, gente? Se tivesse uma oportunidade dessa, o que você faria? Se você pudesse sentar com Pedro, com João, né, o discípulo amado, que era os mais chegados ali, ou Tiago, né, e falar, eu queria que você me contasse um pouco sobre Jesus. Quais seriam os seus questionamentos, né? O que você iria perguntar para ele? João Marcos, ele não perde a oportunidade. Outra, ele está diante de um cara que é um catedrático da lei, o cara conhece a lei profundamente, ele é uma autoridade, né? Diferente de Apolo, que também era muito inteligente, mas Paulo ele tem uma coisa, graça, né? Para alcançar os outros povos. João Marcos fala, eu preciso entender a visão de Paulo, e ele gruda em Paulo. Então esse escritor Pápias, né, ele escreve por volta de 140, e esse material dele vai ser preservado também por Eusébio, que é outro escritor também dos primeiros séculos. Ele diz assim que, e só lembrando, gente, para quem não, Pápias ele foi aluno de Policarpo, que é aluno do apóstolo João. Então está tudo ali, eram todas pessoas ali que tiveram uma experiência de estar muito próximo de alguém que andou com Jesus. Ele diz assim, Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, lembre-se que Pedro era uma pessoa iletrada, era um pescador, não era uma pessoa culta como Paulo. Então ele põe assim, Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, escreveu precisamente tudo o que lembrar das coisas ditas e feitas pelo Senhor, mas não em ordem. Por quê? É assim, eu preciso escrever o que Pedro me falou, mas Marcos ele já não tem essa precisão histórica, porque não foi Marcos que andou com Jesus, que viveu com Jesus. Então ele não tem essa preocupação também, pois nem ele ouvira o Senhor, nem o seguira,
Mas posteriormente, como eu disse, Pedro adaptou seus ensinos às necessidades dos ouvintes, mas não como se ele estivesse redigindo uma narração associada dos oráculos do Senhor. Assim, Marcos não cometeu nenhum engano ao registrar desta forma algumas coisas exatamente como ele se lembrou delas, pois ele tomou todo o cuidado para não omitir nada que ouvirem e para não fazer nenhuma declaração falsa. Então, Marcos ele tenta escrever com a maior precisão possível tudo aquilo que ele ouviu de Pedro. Pedro, me conta aí, como que é aquela história daquela mulher? De onde que era a mesma mulher? De Naim. Aí, o que foi que aconteceu, Pedro? Me conta. E Pedro conta as histórias. E Marcos, ele vai transcrevendo essas histórias. Justino, o mártir, que também por volta de 150, ele cita o Evangelho de Marcos como sendo as memórias de Pedro. Justino, ele entende o seguinte, que se pudesse dar um nome a esta carta de Marcos, né, que é reconhecida depois como Evangelho, ele daria o título de Memórias de Pedro, porque na verdade é o que João Marcos faz, ele transcreve as memórias de Pedro. Irineu, já no ano de 180, ou seja, aqui já se passaram praticamente 150 anos desde o evento da crucificação de Jesus, ele concorda com Pápias, mas ele acrescenta o seguinte: depois da morte destes, dos pais da igreja, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também se dirigiu a nós ao escrever as coisas pregadas por Pedro. Em suma, Marcos foi o intérprete de Pedro. Após a morte do próprio Pedro, ele escreveu este mesmo evangelho nas regiões da Itália, em Roma, que foi aonde ele permaneceu durante o período de prisão de Paulo, a morte de Paulo, também depois a morte de Pedro. Ele acompanha todos esses eventos da história. Eu até diria para vocês que se eu soubesse que alguns líderes da igreja iriam morrer, eu não vou dizer tão cedo porque eles já eram velhinhos, mas a gente acha que os velhinhos vão viver mais, não é sempre assim? A gente nunca acha que a pessoa vai morrer amanhã. Então, se eu soubesse disso também, em nossa igreja tinha dois pastores, um chamava João Vicente de Oliveira, que ele foi um dos fundadores da igreja Assembleia de Deus em toda essa região aqui. Em 1945 ele desembarcou aqui em Barueri, aí ele seguiu até a Vila Lourdes, Carapicuíba ali, né, para fazer a primeira reunião de culto. Ele tocava trombone, trompete, e eu tive a oportunidade de ser pastoreado por esse pastor. E o velhinho tinha um amor tão grande por mim, ele tinha um bigodão, era bem baixinho, mas ele era uma sumidade para falar. Só que eu não achava que o pastor João ia morrer tão cedo. Se eu soubesse, eu teria colado mais nele. Tive outro pastor chamado Giacomo Perego, que eu não sei se a Helena chegou a conhecer esses homens. Você conheceu o Giacomo Perego ou não? O João Vicente provavelmente não. Mas o Giacomo, inclusive, o filho dele foi que me deu 2 livros contando os primeiros anos da história da igreja. Na verdade, ele me deu para tirar cópia. Eu tenho a cópia até hoje em casa, que são os primeiros livros de ata, de relatórios de culto, que antigamente tinha essas coisas, contando causas, tipo de irmãs que depois na história se tornaram esposas de pastores, que uma que se jogou no poço porque queria se suicidar por causa do namorado e depois casou com um pastor, e eu não posso nem dizer o nome porque esse pastor está vivo ainda, né? Outra que foi disciplinada porque foi na igreja com uma saia 2 dedos acima do joelho. Tinha uns negócios assim. Eu tenho esses livros. É muito legal ler essas histórias, né? E as histórias de como aconteceu, do presbítero da igreja que chegou bêbado da igreja. Eu leio as questões e falo, uau, isso aconteceu naquele tempo, em 1940, 1950. E esse pastor, ele também tinha um carinho muito grande, então ele contava muitas histórias de como tudo começou. Mas se eu soubesse que esses velhinhos iam morrer tão cedo, eu provavelmente... Acho que os pastores são Matusalém. Os jovens, eu lembro que eu com 20 e poucos anos dando aula no seminário, tinha uns velhinhos que falavam assim, você tem certeza que você só tem 20 anos? Você tem tanta história, porque eu colava nos velhinhos. E os velhinhos me contavam tudo o que acontecia. Isso é muito importante para os jovens, porque a gente tem que ter, a igreja, os velhos não tem que brigar com os jovens e nem os jovens com os velhos.
Na verdade, os velhos têm que tentar compreender os mais jovens, e os mais jovens devem aproveitar a oportunidade para poder subtrair, literalmente, sabe, sacar, né? Tudo aquilo que os velhos podem oferecer de experiência, de conhecimento, porque é assim a história da vida. Se a gente não fizer isso, a história se perde, e depois a gente fica igual a criança que alguém passou e tomou seu pirulito, foi embora. Então, Clemente de Alexandria, 200 anos depois de Cristo, ele também escreve, né, baseado na história também de Eusébio, e ele diz que Pedro ainda estava vivo quando Marcos escreveu e verificou a precisão da narrativa de Marcos. Então, para Clemente, ele entende que Marcos ele chegou a ter a oportunidade, alguns, né, como a gente viu aqui, Pápias acreditava que Marcos escreveu depois da morte de Pedro, né, tipo uma homenagem póstuma. Mas Clemente, ele acredita que até pelas narrativas, pela forma como Marcos escreve, sem aquele cuidado clássico, sabe, de correção da linguagem, Marcos não tem essa preocupação. Então ele entende que Marcos ele escreveu quando Pedro ainda estava em vida, e pelo fato também de Pedro ser uma pessoa muito leiga, Marcos procura inclusive respeitar a dialética de Pedro, né, e escrever da forma como Pedro entendia as coisas. Por causa do testemunho do antigo da igreja, há poucas dúvidas em relação a João Marcos, de que ele tenha escrito o Evangelho de Marcos. E provavelmente João Marcos não tenha seguido a Cristo como discípulo, porque ele deveria ser talvez uma criança, um adolescente ainda nessa época. Com base em que nós podemos dizer isso? Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, que tem a história daquele jovem que, quando vê o cortejo de Jesus, né, Jesus sendo conduzido para a crucificação, um jovem que estava se banhando, ele se enrola no lençol e ele segue a multidão curioso para saber o que estava acontecendo. Este jovem era o próprio João Marcos, segundo os estudiosos. Então, era igual a gente tem aqui na igreja, né? Tem algumas crianças e as mães podem ficar tranquilas que eu não acho ruim, tá? Mas às vezes vocês percebem que elas invadem a sala pastoral, elas vão lá e já vão tomando os assentos, vão sentando. Então João Marcos era mais ou menos assim, ele não entendia nada que estava acontecendo, mas ele acha legal participar da cena, do cenário, a curiosidade de uma criança. Quando é que esse evangelho foi escrito, se ele foi o primeiro, né? De acordo com os pais da igreja, todos concordam que João Marcos ele escreveu esse evangelho quando ele estava em Roma. Alguma evidência no Novo Testamento diz que Marcos esteve com Roma, né? Aliás, em Roma com Paulo e com Pedro, como eu falei. Paulo ele escreve para Timóteo. Paulo sabe que a sentença da sua condenação está para sair, Paulo vai morrer. Eu acho que Paulo queria se redimir com João Marcos, né? De repente, olha, lá no passado você era muito garoto e eu estava muito estressado, mas agora você já é um homem formado. Eu estou tentando imaginar o diálogo de Paulo com João Marcos aqui, mas agora você é um homem adulto e eu preciso de você. Eu preciso que você continue a missão de pregar o Evangelho. Então, eu penso que Paulo teve uma conversa ali com João Marcos, e João Marcos também, ele se aproveita desse momento. Mas a verdade é que a relação de amizade com Pedro era mais profunda, porque Pedro já havia uma relação de amizade com a família de João Marcos. Alguns dizem, né, aí a gente vai chegar lá quando a gente for falar também de Colossenses, né, mas alguns estudiosos que acreditam que Paulo foi quem escreveu a carta aos Colossenses, que ele estava em Roma nesse período, que é o mesmo período que ele escreve também para Timóteo, com base até nessa declaração, né, que ele fala, procura vir ter comigo depressa, porque ele estava em Roma. Então Timóteo e Marcos provavelmente eles chegaram em Roma antes da morte de Paulo e tiveram ali a oportunidade de se encontrar com Paulo na prisão. É interessante que a prisão de Paulo, onde ele ficou em Roma, né,
Hoje as prisões, geralmente elas estão no piso térreo, né? Exceto algumas que ainda são subterrâneas. A de Paulo, na verdade, era um grande poço, né? Imagina um quadrado grande, aonde Paulo ficou. Eu tive esse privilégio de conhecer a prisão onde Paulo esteve. A gente não pode entrar lá, né? É tudo cercado com grade, mas dá para a gente ver lá embaixo, aonde Paulo ficou. E ali ele ficava. Então, por exemplo, Paulo aproveitava um pouco da claridade que ele tinha durante o dia para poder escrever as suas cartas. Ele tinha muita dificuldade visual. O alimento de Paulo e as sujeiras, né, que tinha dentro daquele poço eram tiradas através de um escravo chamado Onésimo, que cuidava de Paulo ali, cuidava de manter a higiene da prisão. Então é naquele buraco que Paulo fica, e provavelmente aquilo também acabou causando algumas sequelas na saúde de Paulo, né? Isso afetou bastante ele também. Ele já tinha uma saúde comprometida. Então esse é o preço que o grande apóstolo Paulo, que muita gente fala dele hoje de boca cheia, pagou por servir a Cristo. Não viveu nos palácios, Paulo não foi aquele cara que era aplaudido pelas autoridades da época. Paulo não andava em carruagens, né? Paulo era um homem simples que termina o seu ministério, né? A sua carreira dentro de um poço, de onde ele é tirado para ser decapitado. Esse é o Paulo da Bíblia que nós conhecemos. E João Marcos, ele tem essa experiência. Eu fico imaginando para João Marcos passar por esse processo, essa experiência de poder não ter andado com Jesus como Pedro andou, de não ter visto Jesus como Paulo viu, mas de poder falar com esses homens. Deve ter sido algo assim, sabe, extraordinário. Em 64, para a gente tentar datar mais ou menos ali a época em que esse evangelho foi escrito, em 64 houve um incêndio em Roma. Todo mundo já ouviu falar alguma vez sobre isso? Um grande incêndio de Roma, que segundo os historiadores foi provocado por Nero. Era uma vila, né, de pessoas pobres, casas muito pobres, né, chamamos de favelas, barracos, construídos naquela região. E Nero, ele queria construir uma nova vila, passar uma estrada por aquele lugar, e ele encontrou uma solução para fazer isso. Durante a noite, ordenou que ateassem fogo e queimassem toda a vila. Qual foi o resultado disso? O povo, a população de Roma se revoltou e começaram a caça às bruxas, ou melhor, a caça aos culpados. E quem poderia ser culpado disso, gente? Quem vocês acham que foi culpado? Me ajudem aí, vamos voltar um pouquinho na história. Quem vocês acham que foi culpado do incêndio de Roma? Foi Nero? Quem seria? Um povo que tinha um jeito esquisito para aquela época, porque esse povo, eles bebiam do sangue de Cristo e comiam da carne de Cristo. As reuniões eram fechadas, então só entrava nessas reuniões para participar aqueles que se declaravam cristãos e que eram batizados. Então, nessa época, os cristãos eles já eram vistos com um olhar de desconfiança. E aí, algumas pessoas que faziam parte do meio cristão, talvez até alguns que se desviaram, né, se apostataram da fé, eles diziam: olha lá, eles têm uma reunião onde eles bebem o sangue de Cristo e comem do corpo de Cristo. Como assim? Eu não sei. Lá os apóstolos, eles se apresentam lá com um jarro grande, cheio, né, do sangue, e com uma bandeja com a carne, e a gente come. Tem sabor do que? De pão, mas ele diz que é sangue, ele diz que é carne. Então havia esse misticismo em volta dos cristãos. Os cristãos eram vistos na história, primeiro, como canibais. Isso é história, tá, gente? Os cristãos eram canibais. Segundo, eles eram imorais. Por que imorais? A gente fala, mas que moralidade se os cristãos eram contra todo tipo de pecado, né, abominável? Imoralidade porque os cristãos eram festeiros. Eles faziam festas, por exemplo, a Santa Ceia
ela não era uma celebração simplória como a que a gente faz hoje. Eram verdadeiros banquetes. Então os cristãos faziam muitas festas, eles eram muito alegres. E as pessoas em Roma, principalmente, pensavam o seguinte: enquanto o povo trabalha, os cristãos se divertem. Enquanto as pessoas estão preocupadas em construir o Estado, a nação e etc. Os cristãos estão fazendo festas. Toda semana eles se reúnem e fazem uma grande festa. Eles também eles eram criticados porque eles eram contra a comunidade. Como assim contra a comunidade? Eles eram leais somente ao senhorio de Cristo. E o próprio Paulo declarou isso na sua defesa: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então os cristãos eram uma classe de pessoas que o governo olhava com uma certa desconfiança, porque a qualquer momento esse Cristo que eles tanto falavam poderia aparecer, ia começar uma revolução política, né, e esse povo ia dominar tudo. E alguns cristãos mais entusiastas, com uma visão muito racional, né, e não espiritual, eles esperavam que Cristo viesse, que ele voltasse em glória para destronar Roma, para destruir o poder de Roma. Então eles eram também vistos como pessoas contra a comunidade. Então eu pergunto para vocês mais uma vez: quem culpar? Quem seria o grupo perfeito para ser culpado de um episódio como esse? Colocar o fogo em Roma. Quem mais será? Só pode ser os cristãos. Aquele pessoal que mata a criancinha, aquele pessoal que só gostam de fazer festas. Então, os cristãos, Nero encontra quem acusar os cristãos. O historiador romano Tácito, né, ele escreve no livro dele o seguinte: que Nero fez dos cristãos o bode expiatório, acusando-os de incêndio culposo e ira contra a humanidade. Ou seja, ele encontra o culpado perfeito. Aí a história diz, gente, isso é muito... Eu estava meditando um pouco hoje na aula com vocês, e teve um momento que eu falei: Senhor, deixa eu parar um pouquinho, vou lá tomar meus suquinhos de maracujá, depois eu volto. Porque só de tentar imaginar a cena, não sei se vocês conseguem caminhar comigo também e imaginar a cena. Olha o que Tácito escreve: o Coliseu em Roma ecoou com gritos frenéticos de 60.000 pessoas, exultando no martírio cristão. A arena estava lotada, e os cristãos que puderam ser pegos, homens, mulheres, crianças, muitos foram levados para dentro do Coliseu. O Coliseu é uma coisa assim, até hoje assombroso, né? Eu estive no Coliseu com a minha esposa e falei para ela: é sombrio, parece que o vento, parece que a gente sente os gritos, sabe, as dores. Você olha aquelas paredes, tem os corredores por onde os cristãos entravam. É uma coisa que marca a vida da gente. Agora eu fico imaginando, voltando no cenário antigo, toda aquela multidão, 60.000 pessoas, e os cristãos estão lá no meio. Aí Tácito escreve assim: as vias públicas testemunharam o horrível espetáculo de crucificações e piras funerais. Os cristãos eram queimados, muitos foram amarrados, né? Tem ele chama aqui, né, ele fala assim: uns foram rasgados em pedaços, literalmente rasgados, por cães selvagens, outros crucificados e outros queimados vivos para iluminar os jardins de Nero. Então todos aqueles corredores, pessoas foram amarradas às estacas, e quando a noite chegou, eles queimaram essas pessoas e deixaram queimando durante a noite para iluminar o jardim de Nero, ou melhor, os jardins de Nero. Você consegue imaginar essa cena? Gente, eu estava meditando nisso, falei: Deus, a igreja do século XXI, ela precisa urgentemente se voltar a Cristo. Porque hoje tem gente deixando Jesus, né, negando a fé de Cristo por coisas tão superficiais. E esses cristãos aqui, talvez alguns desses que morreram, pode ser que até tenham negado, ou tentado negar a fé,
Porque o desespero, eu fico imaginando, sabe? A pessoa amarrar ali, não, eu não sou cristão, eu imagino isso, tá? Eu não estou dizendo que tenha sido, mas eu imagino que talvez até alguns gritavam, eu não sou cristão, vocês estão me confundindo, não tenho nada a ver com isso, talvez outros gritando, eu sou inocente, e outros dizendo, é por amor a Cristo. Gente, minha família toda, né, a pastora? família, pai, mãe, filhos, enfileirados, crianças comidas vivas pelos cães ali, que iam dilacerando elas, e os pais assistindo aquela cena. Esse é o início da história da igreja. É para a gente pensar um pouco e até valorizar mais a fé daqueles que foram mártires e entender que hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nas comodidades que nós estamos vivendo hoje, nós estamos muito distante da fé daqueles primeiros cristãos. Aqui, né, pastor? Porque tem muitos países aí fora que é parecido, né? Ainda existem. Essa semana, Sim. por exemplo, explodiram acho que ontem, explodiram 2 bombas numa igreja católica. O pessoal do Estado Islâmico explodiu. Uma dentro do culto e outra eles deixaram pronta na porta. Quando chegou os soldados para ajudar, explodiu, pegando os soldados também. E tem uma cena que eu vi tempos atrás, um padre, um desses países, não lembro qual é agora, e ele ia ser enforcado pelos muçulmanos. E ele estava sorrindo o tempo todo. O pessoal colocou assim, mesmo sabendo que ele ia ser morto, ele estava crente em Deus e sorrindo por estar morrendo em nome de Jesus. Ô pastor, eu lembro que quando eu era criança, as pessoas eram mais tementes do que agora, né? Mas na Bíblia o amor ia se esfriar, mesmo assim. Mas eu lembro que minha mãe mesmo, todo mundo colocava medo, os mais velhos colocavam medo na gente, ó, se você fizer isso, você vai pro inferno. Era mais radical, mas as pessoas temiam mais a Deus, entendeu? Hoje em dia a gente não vê isso, as Só pessoas... para acalmar o povo aqui, em Apocalipse diz que aqueles que morreram por Cristo serão justificados, ressurgirão, ressuscitarão com Cristo, Eu vou dizer uma coisa para vocês. subirão em glória. Até porque nós estamos numa escola de líderes, então a teologia, mas o foco também é prepará-los para liderar, né, nesta casa. Eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso país. Nós devemos orar muito pelo Brasil. E eu vou só citar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, o conflito que está havendo na Venezuela, né, que está a ponto de haver lá um banho de sangue, né, no país, está muito próximo de acontecer, ainda mais se a gente considerar que existe a presença russa na Venezuela, existe um outro líder opositor apoiado pelos Estados Unidos e por Israel. Só por aí a gente já consegue imaginar o cenário. Ao mesmo tempo, eu vejo com preocupação o Brasil, porque eu vejo que quando um governo, por exemplo, fala assim, olha, nós precisamos regulamentar a questão, primeiro, da posse da arma, agora a questão que vai entrar em discussão do porte de arma. Eu não acho que isso está acontecendo por casualidade. Eu vejo um cenário por trás de tudo isso, que poucas mentes, né, sabem do que está acontecendo de fato. O islamismo, né, eu falei isso há quase 20 anos atrás, que pessoas, refugiados, viriam para o Brasil e eles viriam para cá na condição de refugiados, mas na verdade a proposta deles era estabelecer um Estado Islâmico dentro do país. E isso já é uma grande realidade. Aí você tem as Farc, você tem as facções, né, na verdade dentro do Brasil, as Farc é nos outros países, na Colômbia. Você tem esses movimentos armados. Aí eu vejo quando o governo fala assim, olha, a população tem o direito de escolher e se armar, é porque existe por trás de tudo isso algo que está acontecendo. Quando a gente vê o que está acontecendo no estado do Ceará, e onde a opinião pública ainda alimenta nessas acusações de que os cristãos evangélicos, principalmente, são os grandes responsáveis pela mudança política do país. E isso gera revolta a ponto de algumas igrejas no estado do Ceará não terem cultos à noite, alguns pastores não terem reuniões nas suas igrejas com medo de que os cristãos sofram, né, alguma represália. Incendiaram, né, a igreja? O que será
que nos espera daqui para frente. Eu acho que a igreja, ela precisa se despertar. Eu não estou dizendo que nós vamos viver os tempos de Nero, mas haverá uma perseguição contra a igreja do Senhor. E aí, irmã Rosana, até respondendo aquilo que você falou, de fato, aqueles que são cristãos verdadeiros, eles vão se apresentar, eles vão se declarar. E eu vou chamar de remanescente da igreja de Cristo no Brasil. Esses são aqueles que vieram para a igreja para passar tempo, oba-oba, curtição, porque é a moda do momento. Quando a coisa começar a se afunilar, eles já vão começar com discursos de aliança, de pacificação, como a gente já está vendo no Brasil, de alguns dizendo, nós precisamos viver, eu não estou falando de guerra santa, né? Mas alguns que dizem assim, não, nós temos que concordar que o Islã, o Candomblé, as outras religiões, todas elas também estão buscando o mesmo Deus. Tem pastores já dizendo isso. E são personalidades no mundo cristão. E aí isso é muito preocupante, gente. Quando eu falo que a igreja é todo mundo, às vezes as pessoas até olham para mim assim, por olhar, como assim todo mundo, né? E pensa que eu estou falando demais, né? Mas eu não estou falando do que eu escutei, estou falando do que eu vi. Há uns 4 meses antes de eu entrar na Caixa, foi a última entrega que eu fiz em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está dominado por Islã. Inclusive já tem um templo deles lá e já estão construindo outro templo aqui perto de Cascavel. Ou seja, eles estão descendo. Só que o povo não está tipo assim, o povo, é que nem você falou, mas os coitadinhos adoram a Deus de jeito deles, porque tem um lado bom, não sei o quê. Só que é que nem você falou, está acontecendo algo por trás, ninguém está vendo. Então estão percebendo que existe um projeto, né, maligno por trás de tudo isso, para desestabilizar a igreja de Cristo. E agora com essa fala que você falou que estão culpando os cristãos do missionário para lá, é tudo aí se juntando. Né? Então esse mesmo cenário que aqueles cristãos viveram, Márcio disse que alguns cristãos em alguns lugares do mundo estão vivendo, né? E a gente acompanha isso. Se a igreja de Cristo no Brasil não se levantar, se posicionar, sabe, aproveitar esse tempo que Deus está dando para a igreja, porque quando Deus estabelece um governo a favor da igreja, a igreja tem que se levantar. A gente não está fazendo apologia a candidato A ou B, não, mas estou falando de governo. Um governo que reconhece o Estado de Israel, que reconhece a igreja. A gente precisa mais que nunca orar por essa nação, para que essa nação ela volte novamente aos trilhos onde Deus quer, porque senão nós vamos ter grandes problemas e não vai demorar muito não. Nós somos líderes, como líderes a gente tem esse compromisso com Deus, com a igreja, de estar orando pela igreja até mais do que os outros ainda. Paulo e Pedro poderiam ter ido a Roma durante a época da perseguição. Provavelmente é nessa época, em 64, quando começa a perseguição, os cristãos estão morrendo, estão sendo caçados como cães, como bichos, né, de caça, estão sendo caçados nas ruas de Roma, nas vilas, nos bairros. Aí começa a história das catacumbas, os cristãos começam a cavar buracos como tatu, sabe, para se esconder debaixo da terra, para que não fossem encontrados, porque qualquer cristão encontrado, ele era levado para servir de espetáculo para os seus algozes. Então nessa época Paulo, provavelmente, e Pedro também, com uma missão, né, porque o bom líder, ele não foge, né, da batalha, ele vai para a batalha. E Paulo, ele sai do discurso, Pedro sai do seu discurso e vão para a prática, vão ao lado daqueles irmãos, consolar eles, confortar eles, animar eles. Então Paulo, por exemplo, aqui ele estava encarcerado em Acaia, e aí ele é trazido para Roma. Paulo vê aquilo como oportunidade. Na verdade eles querem usar Paulo para servir de escárnio, né? Paulo é igual hoje, os Estados Unidos prendeu o líder, não sei das quantas lá, o mundo inteiro, né? Eles agora têm um troféu na mão, Paulo, né?
o cara que trouxe essas ideias para cá, para o continente, né, europeu, que espalhou isso pela Ásia, Paulo está preso. Possivelmente, Pedro chegou depois da morte de Paulo. Os historiadores entendem que Paulo deve ter sido morto um pouco antes de Pedro chegar. Por que isso? Porque quando Paulo escreve para 2 Timóteo, lá que ele pede para trazer João Marcos, os historiadores entendem que se Pedro estivesse vivo, Paulo teria também pedido, olha, peça para Pedro também vir me visitar. Se Paulo não menciona Pedro, segundo alguns historiadores, é bem provável que é porque nessa época aí, né, segundo alguns aqui, olha, Paulo não menciona, porque provavelmente quem conclui essa carta de Paulo não é o próprio Paulo, é Onésimo que escreve. Então ele está escrevendo, mas Paulo já está ali sentenciado. Então alguns historiadores, nós vamos ver aqui, ó, Clemente, por exemplo, 30 anos depois, né, em 96, ele escreve assim: coloquemos diante de nossos olhos os bons apóstolos. Pedro, que por causa de ciúme injusto suportou não uma ou duas, mas numerosas provações, e assim deu testemunho de um mártir e foi para o lugar glorioso que merecia. 30 anos depois, então a Clemente está escrevendo, né, e contando a história dos mártires, e aí ele vai citar Pedro e Paulo, e ele fala de Pedro isso, olha, Pedro, por causa de ciúmes, ele suportou, não foi uma e não foi duas, mas várias provações, a prisão, os açoites, até a sua morte. Por causa de ciúme e contenda, Paulo apontou o caminho para o galardão do sofrimento. Aí Clemente escreve: 7 vezes esteve encarcerado, foi exilado, apedrejado, tendo sido um pregador tanto no Oriente como no Ocidente. Teve grande renome em virtude de sua fé, ensinando a retidão ao mundo inteiro e atingindo o mais remoto limite do Ocidente, e dando testemunho de mártir perante os governadores. Ele passou por este mundo e foi assunto ao santo lugar, tendo provado um muito grande exemplo de paciência. Então, 30 anos depois, Clemente está escrevendo e ele está trazendo à memória da igreja os eventos que tinham acontecido relacionados a Pedro e também a Paulo. Com base nas cartas de Paulo como de Pedro, então Clemente, né, ele escreve que é provável que Marcos tenha estado em Roma exatamente nesse período. Ele pegou ali o finalzinho da vida de Paulo. Paulo é morto, ele permanece por ali, provavelmente também escondido, e nesse interim Pedro chega, mas chega já um pouco tarde, Paulo já tinha sido morto. Outra razão para crer que Marcos escreveu esse evangelho em Roma, segundo os historiadores, é a expressão latinismo. Não sei se está certo isso, né? Latinismo é jeito latino, né? Linguagem latina. Então, ele usa muito essas expressões, por exemplo, cheiro de queimado, né? Mas é de mato, não é de fio não, né? Deixa eu estar esquentando marmita. Esquentando marmita, pode ser. Então, por exemplo, né? Em Marcos 12:42, quando ele fala lá, depois vocês podem ler lá, sobre a moeda grega, e ele compara ela com a moeda romana, provavelmente porque ele deveria estar nesse período em Roma. Nossa, forte, hein? Não, a festa É uma fiação. é a Não é aqui fiação dentro da mesmo. igreja não, né? Não é fiação. É lá de fora. Lá de fora. Queimação do negócio. Mas Irmão, Quem deve estar queimando. dá uma olhada, só tem uma porta de saída aqui. Até que vai sagrar. E a gente está falando de Tá gente falando de queimada gente aí. queimada? Cristão queimado. É melhor a gente ir na rua, né? Bom, brincadeira, gente. Vamos voltar, né? Uma coisa séria, mas é interessante, né? Ó, Irineu, por exemplo, a grande evidência também de que Marcos esteve em Roma, né? É que, segundo Irineu, ele disse que o Evangelho, né, foi escrito. O que foi que saiu? Ficou com medo aí? Será que a menina que está tocando fogo?
Não é criança. Mas pelo visto está vendo aqui pela janela, ó. É gente colocando fogo em lixo, alguma coisa assim. Isso é direto onde eu moro também, com esse cheiro, né? Então Irineu disse que o Evangelho provavelmente foi escrito, já Irineu, né? Ele acredita que foi escrito depois da morte de Pedro. E Clemente acredita que foi escrito antes da morte de Pedro. Aí fica a pergunta: Marcos escreveu antes ou depois de Pedro morrer? Alguém aqui se habilita? Eu não. Nós não sabemos. Isso, na verdade, esse pano de fundo histórico é só para a gente entender o contexto em que o livro foi escrito, mas independente de ter sido um pouco antes da morte de Pedro ou um pouco depois da morte de Pedro, a verdade é que João Marcos ele teve esse contato com Pedro, de modo que ele pôde transcrever nessas memórias de Pedro na forma de evangelho, que até hoje é tão importante para a igreja. Tanto Mateus como Lucas, né, voltando a falar dos outros evangelhos, provavelmente eles vão usar, então, eles vão tirar do texto de Marcos aquilo que Marcos contou. Por quê? Porque Marcos ele teve essa experiência com Pedro. Então eles partem daquilo que Marcos escreveu e começam a fazer as suas pesquisas também para escrever os seus evangelhos. Isso a gente vai falar outra hora, né? Ou seja, segundo aqui também o texto, o problema é muito complexo e depende do testemunho dos escritores do primeiro século. Gente, não perca tempo tentando descobrir essas coisas. Sabe, às vezes ficar discutindo se quem escreveu, quando escreveu. O importante é que a palavra de Deus chegou até nós. O testemunho vivo, né, de um Cristo vivo, um ressurreto, chegou até nós, e é isso que mais importa. Qual que é o propósito e a mensagem? O que acontece? A gente fala as coisas, ele já começa a pesquisar aqui. Qual é o propósito e a mensagem de Marcos? Está tudo bem, Mauro? Então vejam bem, só para a gente entender um pouco mais do contexto em que João Marcos escreve. Nós já descobrimos que João Marcos foi visitar Paulo em Roma, bem provável. João Marcos, ele foi contemporâneo também de Pedro. Ele tinha uma relação de amizade com Pedro. Mas agora, já mais ou menos, a gente tem uma ideia de que João Marcos deva ter escrito esse evangelho ali entre 64 e 70, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depois de Cristo. Mas qual o propósito? Para que escrever as memórias de Pedro? Para que escrever o Evangelho? É isso que a gente vai ver. Havia, por exemplo, uma crise muito grande na igreja nessa época. Por quê? Os grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo, morreram. Não tem mais os grandes líderes. Sabe, uma das preocupações que a igreja deve ter sempre é com a sucessão. A gente não percebe essa preocupação da igreja com a sucessão, né? Se eu fosse falar aqui da DI, eu diria que eu me preocupo, tanto me preocupo que eu estou aqui falando com vocês. Porque ninguém fica para sempre. E a gente tem que entender que os líderes também morrem. Mas nessa época, os cristãos, eles tinham uma ideia, vou dizer, uma ideia deturpada de que Cristo voltaria logo, que Pedro e João, né, inclusive João não haveria de morrer. Então eles estão ainda naquele momento, né, de construção da visão da igreja primitiva. É algo que está começando. São pessoas que vieram de religiões pagãs, cada um com culturas diferentes. Então a igreja está vivendo esse momento. E como se não bastasse isso, ou seja, o cisma interno que a igreja tinha que confrontar todos os dias, que eram essas brigas, contendas, divisões, questionamentos, né? Pensamentos diferentes, agora surge o quê? A perseguição política. Então a igreja, ela está sendo bombardeada de todos os jeitos. Gente, vamos parar um pouquinho e imaginar. Se a igreja não fosse de Deus, ela jamais chegaria até nós. Porque olha o contexto que a igreja está, né?
ela é implodida literalmente, né, com as religiões pagãs, com coisas erradas que estavam acontecendo na igreja. Os pais da igreja estão tentando criar ali o fundamento, vamos dizer assim, os alicerces da igreja. Então ela a todo momento estoura uma bomba dentro da igreja, um problema aqui, um problema ali. Eu não sei por que hoje tem gente que acha que a igreja contemporânea tem que ser todo mundo de paz, né, gente? Se tem problemas na igreja, eu diria para vocês que primeiro é porque a igreja está crescendo. Quando tem problemas, tem crises, é porque a igreja está crescendo. Se não está crescendo em números, mas ela está crescendo em consciência cristã. E tudo isso gera crise, geram problemas. Então a igreja está passando esse problema, de repente vem o problema de fora, perseguição. E agora? O que a igreja faz, né? Eles se unem contra o inimigo externo ou eles continuam brigando internamente? E aí, gente? Vamos imaginar uma perseguição religiosa, política no Brasil. E aí como que fica? A Assembleia se junta com a Universal, com a Mundial, com a Renascer, com a Graça, com a Bola de Neve. A gente se une como irmãos em Cristo ou a gente continua brigando? Melhor se unir. Esse é o cenário da época. Então João Marcos, ele precisa passar para a igreja, naquele momento, aquilo que ele ouviu, e ouviu de alguém que andou com Jesus, que não era momento da igreja se dissipar, não era momento da igreja brigar, não era momento também da igreja fugir ou negar a fé. Era momento da igreja se unir e se agigantar e demonstrar ao mundo, porque Deus estava dando à igreja, através do sofrimento, a oportunidade para que o Evangelho se tornasse conhecido em todo o mundo. Isso é muito forte, né? Glória a Deus. Através do sacrifício, Deus está estabelecendo um plano e dizendo: esta geração ela vai sofrer, ela vai ser martirizada, mas a minha palavra não vai morrer com eles. A minha palavra ela vai ser levada para todos os cantos da terra. Eu vou parar por aqui. Amém? Porque é muito forte. E a gente continua semana que vem falando sobre essa primeira geração de cristãos para quem Marcos escreve o seu Evangelho. Alguém tem alguma dúvida? Não, está vindo aqui, quando sabe que tem mais justo agora. E assim, vem para cá, né, o vento, né? Eu já vi que já tem irmão preocupado aí. Eu até senti que alguns até já se confessaram, né, perante o Senhor, amém? Né? Mas, gente, nós vamos parar por aqui hoje então. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a mensagem do livro de Marcos. Nós não vamos estudar Marcos, sabe, capítulos, versículos. Na verdade, a ideia é passar para vocês só um conceito do que é o livro, para que ele foi escrito, e a partir daí então a estrutura do livro vocês poderem estudar, porque se a gente for estudar cada capítulo e versículo, aí nós não vamos terminar isso tão cedo, né? Vai demorar um pouquinho. Vamos nos colocar em pé. Eu não vou pedir para vocês tomarem café nem comer bolachinha hoje, porque não tem, mas que Deus abençoe vocês, né? Quem sabe a semana que vem alguém nos oferece Gente, se alguém algo quiser trazer diferente. bolacha, semana que vem pode trazer, eu vou trazer café, tá? Amém. Pode trazer também um refrigerante gelado. Tá gelado, né? Chá gelado. Gente, eu fiz olha, eu fiz acho que uns 3 litros de suco de hortelã. Tá geladinho lá, né? Detox, né? Aí, olha. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu peço a vocês que, como eu falei no início, então, passem o e-mail para o irmão Márcio. Vocês vão receber no e-mail de vocês um convite, um link, e aí vocês clicam no link, aí abrem na página virtual, vocês entram, né? Não esqueça de guardar a senha para não esquecer. Quem tem celular, que tem memória, quiser baixar o aplicativo também na Play Store, chama Classroom, né? Que é CLASSROOM, né? Classroom, pode baixar também. E aí você começa também a acompanhar pelo celular. Que Deus abençoe a vida de todos. Podemos orar. O irmão Hélio, por favor. Amém. Pai amado, querido Deus, obrigado, meu Deus,
a Deus. Mais um dia, Senhor, estamos tendo o privilégio de aprendermos mais, Senhor, sobre a tua lição. Aprendemos hoje, Senhor, que quem disse tudo, Senhor, no Evangelho de Marcos a Marcos foi Pedro. E aprendemos, meu Deus, que o teu livro, Senhor, é sagrado e a tua palavra é santa. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse aprendizado. E continua, Senhor, nos guiando através do teu caminho, que é santo e sagrado. Te agradecemos, nos leva para casa em segurança, debaixo da tua poderosa mão. Em nome de Jesus, somos gratos a ti. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.